Fala personal trainer, aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e eu quero conversar hoje com vocês sobre redes sociais. Mas não é simplesmente redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, não. Eu quero falar com você o que você postar nas redes sociais e o que é tão importante para você aumentar sua credibilidade e, consequentemente, as suas vendas também, que é mais importante, é aumentar o faturamento do personal trainer. Mas se esse vídeo te interessou de alguma forma, não esquece sempre de compartilhar com o máximo de amigos ou personal trainers que também estão querendo crescer nesse mercado. Porque a nossa profissão, a gente pode crescer juntos. E a ideia é essa, eu sou personal trainer e quero fazer com que outros personal trainers cresçam também no mercado, para a gente aumentar o nível também da nossa profissão, beleza? Então compartilha com ele, amigo, e também já dá aquele joinha aqui para nós. Seguinte, quando a gente pensa em criar conteúdo, tem dois cenários que acontecem normalmente no personal trainer. O primeiro é o medo do julgamento, e principalmente esse medo de julgamento do que os seus colegas vão julgar você, como que eles vão ver aquele conteúdo que você está fazendo. E o segundo cenário é principalmente eu querer ser o bam, ou eu querer ser uma pessoa que transmite muito conhecimento, que fala o difícil, que fala o técnico, mas são dois cenários que muitas vezes acabam não gerando engajamento e, consequentemente, você não atinge o seu avatar. Se você não lembra o que é avatar, eu falei em outros vídeos, mas avatar, de forma muito resumida aqui, é aquela pessoa com qual você identifica que é o seu comprador, que é o seu cliente, que são as pessoas que vão comprar de você o seu serviço ou produto. Então é o seguinte, nesse primeiro cenário, quando a gente pensa no que as pessoas vão nos julgar, do que nossos colegas de profissão vão julgar, eu quando comecei com a postagem de vídeos, criação de conteúdo, eu estava no final da faculdade. Eu escutava muito no laboratório que eu fazia parte, de alguns colegas de academia que eu trabalhava, eles diziam, o blogueirinho fitness, o muso fitness, o dancer, isso e aquilo. Isso que eu nem fazia dancinha para Instagram, para redes sociais como um todo. Mas as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é uma forma de brincar ou tirar um sarro. Algumas pessoas apenas como uma brincadeira, outras até mesmo uma crítica meio desconstrutiva para ver se você até mesmo daqui a um pouco pare de fazer isso. Então você deve muitas vezes filtrar essas críticas. E quando a gente se trata dessas críticas, você muitas vezes a tendência é parar, é pensar, poxa, eu estou fazendo alguma coisa de errado, que as pessoas estão aqui me julgando ou comentando de forma mais pejorativa do que realmente construtiva ao meu respeito. E aí muitas vezes as pessoas elas acabam travando referente a isso. O que eu fiz sempre foi me posicionar para essas pessoas e falar que esse é o meu trabalho, que é uma forma onde eu consigo ter novos clientes e muitas vezes eu até mesmo fiz para alguns amigos e conhecidos ali, quando eles vinham com essa fala, mostrar, por exemplo, uma venda que eu acabei de fazer através das minhas redes sociais. Por exemplo, que a pessoa entrou em contato comigo através de um vídeo e eu mostrar para ela que eu tinha acabado de receber, por exemplo, um Pix daquela pessoa. Ok? Isso foi uma das formas que eu achei necessário até alguns momentos de mostrar para essas pessoas de que, olha, eu trabalhando através das redes sociais, eu consigo sim converter clientes. E você? O que está fazendo aí que está simplesmente me criticando e de alguma forma tentando apontar o dedo e não querendo deixar eu seguir meu trabalho aqui? Querendo sempre jogar para baixo. Então, quando a gente começa a focar realmente no que é necessário, que é fazer o nosso trabalho bem feito, você vai começando a deixar um pouco de lado o que as pessoas falam. E aí eu comecei a ver que simplesmente eu focar no meu trabalho era muito mais importante do que eu dar atenção para o que estavam falando. O segundo ponto, o segundo cenário é quando você quer falar extremamente técnico, extremamente bonito, extremamente científico, você muitas vezes acaba afastando principalmente o seu avatar. O que acontece? Provavelmente você fala sobre emagrecimento para pessoas que querem emagrecer, mas são pessoas que são formadas em direito, que são formadas em agronomia, em veterinária, em arquitetura, não sei, depende da profissão dele. Mas ele não sabe nada de anatomia, biomecânica, fisiologia. Então você vir e falar sobre esses assuntos mais técnicos, muitas vezes vai afastar do seu avatar. Você estaria se comunicando melhor se fosse com o nosso colega da educação física. Mas não é para ele que você quer vender. Não é para ele que você quer se comunicar. Você quer se comunicar com o Joãozinho formado em arquitetura. Você quer falar com a Maria formada em veterinária. Essas pessoas aí é que vão comprar de você. Essas pessoas é que são o seu avatar. Você precisa ter uma linguagem acessível para ela. Então, um exemplo aqui. Eu falo sobre corrida, tá? Se eu falar, por exemplo, sobre vias energéticas dos treinos intervalados. Cara, via energética. Que diabo é isso para um cara da engenharia, via energética? Ele não tem ideia. Agora, será que você utiliza mais gordura ou carboidrato na hora do seu treino intervalado? Opa,
Agora chamou mais atenção. Por quê? Eu vou estar falando sobre qual o principal substrato, qual via energética, quem sabe ele está utilizando naquele treino intervalado. Mas se eu falar em via energética, é totalmente desconexo para um cara da engenharia, para uma pessoa da arquitetura, para uma pessoa do direito. Então eu tenho que estar falando a linguagem do meu público. E como que eu consigo identificar isso? Principalmente através hoje de ferramentas que a rede social nos traz, que é as caixinhas de pergunta. Então comece a gerar caixinhas de pergunta e vai chamando, buscando a interação dessas pessoas, entender que perguntas ela faz, qual a linguagem que ela utiliza. E às vezes eu digo que na hora de produzir conteúdo, e a gente cometeu muito, eu falo a gente, que é eu, Felipe Fagundes, e a nossa equipe como um todo aqui da ProElite e que trabalha junto com nós aqui no Profissional da Elite, que é a gente não pensava, que a gente diz burro, que é pensar de forma mais como o nosso avatar vai estar pensando. Não é burro no sentido pejorativo, é burro no sentido pensar de forma diferente do que o expert, da pessoa que vive aquilo, estar pensando diariamente. Porque a gente pensa muito no assunto de forma muito técnica como profissional e a gente tem que pensar como o nosso aluno ele pensaria, como o nosso aluno nos perguntaria. Então, quando você está lá, por exemplo, no momento de conversa com o seu aluno, na hora do personal trainer, na hora da consultoria online, na hora da assessoria, você deve anotar as perguntas que ele te faz, você deve deixar elas sempre muito bem esclarecidas, a ponto de daqui a um pouco se tornar um conteúdo nas suas redes sociais e que você produza conteúdos que engajem mais, conteúdos que falem a linguagem do seu público, falem a linguagem do seu avatar. Ok? Então espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se você ficou com alguma dúvida, não deixa de colocar nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!